Boa noite, meus irmãos. Graça e paz em nome de Jesus. Amém, queridos? Que alegria estarmos reunidos aqui nesta noite, adorando e bendizendo o nome do Senhor Jesus. Que bom que você está aqui para fazer isso com a gente. E que bom que você também está aí conosco na transmissão ao vivo. Que Deus abençoe muito a sua vida e abençoe também toda a sua família, onde quer que você esteja, viu? E assim a palavra de Deus fale poderosamente ao nosso coração. Quero dizer para vocês, antes de entrarmos propriamente no texto e na meditação, falar para vocês como é que a gente vai trabalhar no próximo domingo, fazer uma pesquisa aqui com vocês. Vou até pedir licença para o pessoal que estava de manhã e voltou agora à noite, que eu vou repetir aquela pesquisa. Você pode participar de novo, tá bom? Da pesquisa que eu fiz aqui de manhã. Quantos aqui conhecem pelo menos uma pessoa que está sofrendo ou que já passou recentemente por um período de sofrimento? Levanta a mão, por favor. Conhece alguém? Não vou nem perguntar se você está sofrendo ou passou por sofrimento recente. Legal. Quantos aqui conhecem pelo menos uma pessoa que precisa, no seu ponto de vista, precisa de um encontro com Jesus? Levanta a mão. Conhece pelo menos uma pessoa que precisa de um encontro com Jesus? Legal, ótimo. Que bom que você levantou a sua mão e participou desta pesquisa, porque eu quero dizer para vocês que depois desse tempo de conferência, de adaptações e ajustes aqui no nosso espaço, no próximo domingo, dia 30 de julho, nós retomaremos as exposições da Bíblia através das séries. E no próximo domingo nós vamos compartilhar uma série bastante importante com o tema Sofrimento tem limite. E como os cultos são diferentes agora, nós vamos trabalhar uma exposição bíblica de manhã e vamos trabalhar uma exposição bíblica à noite, em séries. Então você vai ter a oportunidade de estudar com a gente a palavra de manhã dentro de um tema, à noite dentro de outro tema. E o tema que nós vamos trabalhar no período da manhã, no culto das 10h30, é Sofrimento tem limite. Chega, não aguento mais. Será que eu dou conta? Será que eu suporto? Será que eu consigo resistir? Sofrimento tem limite. Será que é isso que a Bíblia nos ensina? E esta série de mensagens foi inspirada neste pequeno, mas precioso, maravilhoso livro chamado Sofrimento tem limite. Enquanto Deus for Deus, o mal não irá triunfar. É o subtítulo do livro. Inclusive, a partir de domingo que vem, nós vamos disponibilizar para você que quer adquirir o livro, para você durante a série ler. Vejam, nós não vamos pregar aqui o livro, porque seria mais inteligente pedir para vocês lerem o livro, Mas o livro nos inspirou para esse tema tão importante que todos nós, de alguma forma, já tivemos contato com a dor, com o sofrimento. É um assunto que precisa ser tratado, é um assunto que está na palavra de Deus. E este livro foi escrito por um pastor, amigo, chamado Edson Duque, pastor hoje na Igreja Presbiteriana da Escócia, em Glasgow, lá na Escócia. Mas recentemente ele estava pastoreando aqui no Brasil, e durante o tempo em que pastoreou aqui no Brasil, ele sofreu profundamente com depressão, síndrome de burnout, chegando assim às últimas consequências do sofrimento, da luta, da dor. Um servo do Senhor, um pastor, enfrentando toda essa dor. E no final desse tempo ele resolveu então colocar no papel algumas coisas que Deus falou ao seu coração durante esse período. E na pandemia ele teve um trabalho muito forte, muito intenso, com profissionais da área da saúde, médicos, enfermeiros, pacientes com Covid, enlutados e assim por diante. Então a gente tem uma riqueza aqui em mãos. Então queria recomendar para você, primeiro, adquira o seu exemplar, para você ler, ser edificado, ser abençoado. Mas também leve para alguém, compre para alguém que você sabe que está sofrendo, que precisa desse apoio, que precisa desse amparo. É uma linguagem bem simples, uma linguagem bem clara, um livro ilustrado, bonito, para quem está sofrendo, encontrar um acolhimento de Deus nessas páginas. Então domingo que vem vamos ter livraria, de manhã e noite, para você adquirir o livro e levar para as outras pessoas também. Esse é o tema da manhã. Se você conhece alguém que está sofrendo ou que tem sofrido, convida para ouvir essa palavra aqui domingo de manhã. À noite, nós vamos compartilhar sobre o tema Encontros com Jesus, que está baseado no Evangelho de João, alguns encontros que Jesus teve, que nos faz perceber e entender a importância de um encontro com Jesus também. Então, se você conhece alguém que precisa, você acredita que precisa ter um encontro com Jesus, a oportunidade é essa. Então começa no próximo domingo, à noite, nós vamos falar sobre os encontros com Jesus. Pensou em alguém agora ou não? Veio um nome aí na sua mente?
Veio um rostinho aí na sua mente ou não? De alguém que está sofrendo ou de alguém que precisa muito de Jesus? Veio? Pense em alguém aí que você pudesse convidar para domingo que vem vir para cá. Nós estávamos muito comedidos até um mês atrás, dizer assim, pessoal, não traz muita visita não, porque a gente não tem espaço. E venha num culto só, não vem no outro não, porque o pessoal precisa vir também. Agora, dá uma olhadinha para suas laterais. Tem espaço para os seus convidados ou não tem? Tem. Então, se cada um de nós aqui no próximo domingo convidarmos alguém, nós vamos ter essas cadeiras aqui também cheias, para que o Evangelho seja proclamado. Igreja existe para isso, para proclamar o Evangelho da graça de Deus. Então, que tal a gente orar por essa pessoa agora mesmo? Vamos fazer isso? Feche os seus olhos. Tem um nome aí? 2, 3? Apareceu um rostinho aí na sua mente? Vamos orar por essa pessoa? Só que nessa oração, eu vou pedir para Deus dar para você uma oportunidade nessa semana de convidá-lo. Mas deixa eu te dizer, meu irmão, Deus vai te dar a oportunidade. Não se intimida, não. Não fique em dúvida, não. Vou pedir a Deus uma oportunidade nessa semana para você convidar alguém. E convidar essa pessoa que você pensou aí. E quem sabe multiplicar essa arte nos seus grupos, entre os seus amigos. Porque tem muita gente sofrendo perto de nós. A gente nem tem ideia, viu, gente? Então vamos orar por eles. Senhor Jesus, muito obrigado, porque estamos reunidos aqui hoje à noite na tua casa. E o Senhor também está aqui com a gente. Ó Deus, nós queremos agora interceder pela vida das pessoas que sofrem e pela vida das pessoas que perdidas precisam de um encontro com Jesus. Eu quero interceder agora e pedir a tua bênção sobre as dezenas de pessoas que foram pensadas e mencionadas aqui agora. Nomes e rostinhos que apareceram agora aqui, na mente e no coração dos meus irmãos. Eu peço ao Senhor que abençoe essas pessoas, aonde quer que elas estejam, agora. Peço ao Senhor, Deus, que dê aos meus irmãos esta semana uma oportunidade para convidá-los. E que em nome de Jesus, domingo que vem estejam aqui, todos aqueles que o Senhor tem preparado para um encontro com o Senhor. Todos aqueles a quem o Senhor quer trazer um limite no sofrimento. E que o Senhor encha o nosso coração de esperança nisso e de alegria nisso. Fala conosco agora também na tua palavra. Usa-me, Senhor, quero compartilhar a palavra com os meus irmãos, com a fidelidade daquilo que o Senhor colocou no meu coração, Deus. Então peço que a tua bênção esteja sobre o teu povo e que seja um derramar da palavra aqui agora. Um transbordar da palavra do Senhor. Fogo, martelo e espada. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus queridos, o tema que nós vamos compartilhar hoje à noite é: sem fé é impossível, com fé tudo é possível. Vamos falar juntos esse tema, todos nós? Sem fé é impossível, com fé tudo é possível. Crê nisso mesmo? Isso é uma verdade? Sem fé é impossível, mas com fé no coração tudo é possível. Então nós vamos compartilhar hoje à noite sobre um dos temas mais importantes da vida cristã e da vida com Jesus, que é a fé. E que muitas vezes nós acabamos falando tão pouco a respeito da fé, vivendo no ambiente da fé. Sim, a fé. É fundamental que você tenha fé. É fundamental que você creia. É fundamental que você entenda o quanto o crer é importante para a sua vida com Jesus, para a sua vida com Deus. Crer em Deus. Não é fé nas coisas, não é fé nas circunstâncias, é fé em Deus, é fé na pessoa de Jesus. E quando nós falamos a respeito de fé, a impressão que nós temos é que a fé é quantitativa, mas ela não é. Porque alguns textos do Evangelho, interpretados parcialmente, nos dão a impressão disso. Por exemplo, aquele texto em que Jesus fala que se a fé for do tamanho de um grãozinho de mostarda, alguém já viu o grão de mostarda? É uma sementinha muito pequena, talvez das menores. Menor que a pimenta rosa, uma sementinha bem pequenininha. Está aqui, ó. Estão vendo? Não está não, estou brincando. Mas se ela estivesse, você não veria do mesmo jeito. Porque ela é pequena.
Ela é muito pequena. Agora, Jesus disse, se você tiver uma fé desse tamanho e você falar para esse monte daqui para lá, ele vai. Mas Jesus não estava dizendo a respeito de uma fé quantitativa, de uma fé que é do tamanho de um grão de mostarda, do tamanho de um grão de laranja, do tamanho de um grão de uma semente de abacate, do tamanho de uma jaca, do tamanho... Não é isso que Jesus está ensinando. Mesmo porque se fosse, você já parou para perguntar, por que é que você tem orado e o monte não saiu daqui e foi para lá? Eu imagino que a sua fé seja maior do que um grão de mostarda, se a gente for trabalhar desta forma. E você já se perguntou por que é que o monte não saiu de um lugar e foi para o outro? Embora talvez você tenha feito essa oração um dia, sei lá. Segundo texto que causa talvez uma dúvida no coração da gente, está em Lucas 17. Quando Jesus está conversando com os discípulos, o tema é a fé novamente. E aí Jesus diz para os discípulos assim, olha, vocês por favor não se tornem pedra de tropeço para ninguém. Não escandalizem ninguém. Não se tornem obstáculo para que ninguém se aproxime de mim. Por favor, não façam isso. E aí os discípulos estão ali ouvindo. Jesus diz assim, se alguém errar contra você e vier até você dizendo, errei contra você, o que é que você deve fazer com ele? Qual deve ser a sua postura com ele? Jesus diz, perdoa. Agora, se essa mesma pessoa errar contra você 7 vezes, e nas 7 vezes ele vier pedir perdão a você, e tenha dó, né? 7 vezes, tenha dó, aí não dá. Jesus diz, se a mesma pessoa errar com você 7 vezes, e as 7 vezes ele procurar você pedindo perdão, o que é que você deve fazer? Perdoa. E aí sabe o que os discípulos respondem? Senhor, então aumenta a nossa fé. O aumento da nossa fé é nesse contexto. Quando os discípulos se veem diante de alguma coisa que eles não vão dar conta de fazer. Então eles dizem assim, Senhor, dá para a gente uma capacidade especial para a gente lidar com uma situação como essa. Então ele não é um fator quantitativo do tipo, eu ia orar por um enfermo, mas eu não vou porque eu não tenho fé suficiente para orar por um enfermo. Então eu preciso orar para Deus aumentar minha fé. Querido, Deus não vai aumentar a fé, Ele te deu fé. Fé não é volume de televisão. Você vai aumentando, diminuindo. Alguns momentos da sua vida a sua fé está de mais, outros momentos da sua vida a sua fé está de menos. Fé é fé. Deus te deu fé. Ele colocou fé no teu coração, para você crer. Então, o tempo que a gente investe pedindo para Deus aumentar a nossa fé, a gente podia investir em crer de fato. Em confiar de fato. Porque quando os discípulos dizem aumenta a nossa fé, eles fazem esse pedido a Jesus diante de algo que eles tinham a plena convicção de que eles não dariam conta. É um desafio muito grande. Bom, quero ler com vocês um texto do Evangelho. No Evangelho de Mateus, capítulo 9. Você pode acompanhar aí na sua Bíblia, pode acompanhar na tela, pode acompanhar no aplicativo, do jeito que for o melhor momento para você se concentrar na leitura da palavra de Deus, tá bom? Evangelho de Mateus, capítulo 9. Quero ler do versículo 27 ao versículo 31, o momento em que Jesus cura maravilhosamente, miraculosamente, 2 homens que eram cegos, 2 homens que não enxergavam, mas o encontro com Jesus, a cura que Jesus realizou, permitiu que esses homens passassem a enxergar. E esse milagre aconteceu, diz o texto, porque os cegos evidentemente não viam, mas Jesus via. E Jesus viu mais do que um rosto, Jesus viu mais do que um semblante. Jesus viu a fé que havia no coração daqueles homens. E é interessante, porque se tem alguma coisa no Evangelho que arranca suspiros, que arranca exultação, que arranca glorificação, que arranca alegria do coração de Jesus, meus irmãos, isso é fé. Quando Jesus vê alguém com fé, ele fica completamente exultante na presença do Senhor. Vale lembrar, por exemplo, quando do centurião, o servo do centurião procurou Jesus e disse, Senhor, não precisa ir nem lá. Basta o Senhor dizer uma palavra que eu creio que ele será curado lá. O que foi que Jesus disse para os discípulos? Nem em Israel eu vi uma fé como a fé desse homem. Então, se tem alguma coisa que alegra o coração de Jesus, é gente crente. Gente que tem fé. Eu quero tanto agradar a Deus, pastor. Como é que eu faço? Começa crendo. Começa vivendo com fé. Começa vivendo pela fé, porque a Bíblia diz que o justo vive pela fé.
É pela fé que nós vivemos. Então creia, sejam homens de fé, sejam mulheres de fé, meus irmãos. A minha oração preparando esta mensagem para compartilhar com vocês é: Senhor, faz da igreja do Calvário uma igreja de fé. Temos fé. A história da igreja do Calvário é uma história de uma igreja de fé, de uma igreja que creu contra as circunstâncias, de uma igreja que ao longo de 50 anos creu, mesmo diante das dificuldades. Nós estamos aqui nesse espaço, queridos, não é para sermos os mais bonitos, não. Nós estamos aqui nesse espaço porque nós temos fé em Deus. Que o Evangelho vai ser semeado, a boa semente do Evangelho vai ser levada e vai cair em terra boa, e Deus vai alcançar pessoas, e o Espírito Santo vai transformar, e esse lugar vai ser um cenário de muitas conversões. Isso é fé. E só homens de fé, e só mulheres de fé, e só um povo de fé tem condições de dar um passo desse. Porque a fé provoca exultação no coração de Jesus. Então você quer agradar a Deus? Começa com fé. Porque quando Jesus viu a fé no coração dos cegos, era como se ele não pudesse existir. Era como se ele não tivesse outra opção senão curá-los. Então vejam, saindo Jesus dali, 2 cegos o seguiram gritando: tenha compaixão de nós, filho de Davi. Quando ele entrou em casa, os cegos se aproximaram e Jesus lhes perguntou: vocês creem que eu posso fazer isso? Eles responderam: sim, Senhor, nós cremos. Então Jesus tocou nos olhos deles, dizendo: que se faça com vocês conforme a fé que vocês têm. E se isso fosse dito por Jesus a nós? Ok, é isso que você quer? É isso que você entende que você precisa? É isso que você mais deseja, mais anseia, mais almeja na tua vida? Ok, então seja feita conforme a tua fé. O que aconteceria? E os olhos deles se abriram. Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo: tenham cuidado para que ninguém fique sabendo disso. Ninguém. Mas eles foram desobedientes. Uma desobediência curiosa, no mínimo, né? Eles, porém, saíram e espalharam a notícia a respeito de Jesus por toda aquela terra. Jesus disse: não contem para ninguém. Eles saíram e fizeram exatamente o contrário do que Jesus tinha pedido. Agora eu dou um pulo lá na carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Aí você pode ler comigo esse versículo. Vamos ler juntos numa só voz? Hebreus 11, 6, vamos lá? De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Que versículo completo, não é? De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Eu me lembro que foi um dos primeiros versículos que eu decorei quando eu era menino. Sem fé é impossível agradar a Deus. Depois eu descobri que não era o versículo inteiro, mas tudo bem, né? Já era um versículo decorado para a minha galeria. Vamos lá. Como que você define a fé? Qual é o seu conceito de fé? O que é fé para você? Se alguém procurasse você hoje, ligasse para você hoje à noite, ou encontrasse amanhã no seu ambiente de trabalho, alguém que não tem essa vivência teológica, alguém que não tem essa vivência eclesiástica, se alguém perguntasse para você amanhã: olha, eu sei que você é da igreja, eu sei que você ora, eu sei que você lê a Bíblia, eu sei que você fala a respeito de fé, me diga, o que é fé? O que você responderia, o que você diria? Existe na teologia sistemática algumas definições maravilhosas a respeito de fé. Verdadeiras, importantes. Se você pesquisar, você vai encontrar diversas delas. Mas repito, você tem que responder a essa pergunta a alguém que não está vivendo no ambiente religioso. Como é que você responderia? Talvez você usaria as palavras do próprio autor aos Hebreus no capítulo 11, quando ele diz: ora, a fé é a certeza de coisas que nós esperamos e a convicção de fatos que nós não vemos. É bonito também, é bíblico, é correto. Mas eu insisto na pergunta: o que é fé para você? Como é que você define a fé? E o mais importante, como é que você separa a fé de superstição?
Porque fé, todo mundo tem em alguma coisa. Diz no adágio popular que se religião entrasse em campo, o campeonato baiano terminaria. Vocês nunca ouviram isso, gente? Se religião entrasse em campo, o campeonato baiano terminaria empatado. Obrigado, irmão. Empatado. Isso é fé ou superstição? Será que aquilo que a gente acredita que é fé, de fato é fé? Ou é superstição que nós vamos carregando ao longo da nossa vida, ao longo da nossa caminhada? A minha avó era uma mulher, eu convivi muito pouco com a minha avó, mas eu me lembro como uma cristã, mas eu lembro que ela tinha uma série de superstições. Ela dizia, coloca a vassoura atrás da porta, que é para a visita ir embora mais rápido. Não tinha uns negócios assim? Era uma mulher aparentemente cheia de fé, mas ao mesmo tempo cheia das suas superstições também. O que é que a gente tem de fato? Fé ou superstição? São coisas diferentes. E é interessante a gente pensar nisso. Eu falei sobre o censo esses dias, né? O pastor Marcos também. Mas há no Brasil, ou talvez no mundo como um todo, uma espécie de popularização, vulgarização e até mesmo mercantilização da fé. Para muitas pessoas é uma fé popular, e a fé popular é aquilo que eu estou chamando aqui de superstição. Para algumas pessoas a fé está apenas no campo do popularismo, e aí a fé facilmente se transforma numa superstição. E aí nós descobrimos que nós não vivemos pela fé de verdade, a gente vive mesmo pela superstição. Para outras pessoas a fé está completamente vulgarizada. Tudo que diz a respeito de fé não dá para levar em consideração. Tudo que fala a respeito desses crentes não dá para levar em consideração. Tudo que fala a respeito desses pastores não dá para levar em consideração. Tudo que fala a respeito dessa tal bancada evangélica não dá para levar em consideração por causa da vulgarização da fé. E aí acontece esse fenômeno do número dos evangélicos ir crescendo e crescendo e crescendo a cada novo censo. E agora estamos aguardando o resultado desse último censo em relação a essa informação, mas muito provavelmente esse número de 22% de 12 anos atrás, muito provavelmente esse número aumentou mais um pouco, mas nós continuamos convivendo com uma nação em que a fé cristã tem pouca influência na sociedade. E o que é pior, a fé ainda está relacionada à mercantilização, a negócio. Compre e você receberá. Ore, compre, invista, doe e você vai receber a tua bênção. E aí a fé passa a ter preço. E aí a fé passa a ser tabelada. E aí a fé passa a ter valor. Portanto, a vulgarização, a popularização e a mercantilização da fé. Isso cria um conceito de fé na sociedade que atrapalha muito quando a gente vai pregar o Evangelho. Sabiam disso? Acaba atrapalhando demais. Por exemplo, há uma música do Gilberto Gil, bastante comum, bastante popular, bastante conhecida, chamada Andar com Fé. Conhecem? Conhecem, né? E ele diz assim na música, andar com fé eu não vou cantar, tá bom? Não vou dar a palhinha da minha voz hoje à noite para vocês, mas a música diz assim, andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. E aí ele diz que a fé está na mulher, a fé está na cobra coral. Alguém me explica isso aí? A fé está num pedaço de pão, a fé está na maré, a fé está na lâmina de um punhal. E aí o cara diz assim, a fé também está para morrer. E os discípulos de Jesus cantando essa música como se fosse um louvor, mais animado que o louvor do domingo. A fé está na mulher, a fé está na cobra coral, a fé está no pão, está na maré, na lâmina de um punhal. Isso porque eu enxuguei a música aí, né? E no final ele diz, a fé na verdade está para morrer. Isso é a concepção de fé na sociedade, gente. Para algumas pessoas, inclusive, a fé já morreu. Aí vem o Gonzaguinha, com uma música chamada Nunca Pare de Sonhar. E ó, se vocês ficarem cantando essas músicas durante o sermão, vocês vão ver, hein?
Eu não vou saber, mas o Pai sabe. Porque o pior de tudo ainda é que são músicas intuitivas, né? Aí o Gonzaguinha tem a música Não Pare de Sonhar, que ele diz assim: fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Desculpa se eu estraguei duas das suas músicas favoritas. Mas olha, eu estou trazendo isso aqui para exemplificar a formação popular da fé brasileira. E aí amanhã no seu trabalho você encontra com o teu colega de trabalho e diz para ele assim, viu, tenha fé. E a concepção que ele tem é essa aqui. De uma fé que talvez até já tenha morrido. A fé na cobra coral. Não tem essa história de fé. A gente é que tem lá, a gente é que tem que ir lá fazer o que será. Como é que a gente pode definir fé se a concepção está toda voltada no homem? Se o autor da fé é Cristo. Glória, glória, glórias ao autor da minha fé. Eu gosto mais dessa música. Como é que a gente pode definir fé se o centro é o homem? Não faz sentido. E aí aparece John Piper para nos fazer lembrar que, na verdade, a fé não é o orgulho dos fortes. A fé nada mais é do que o grito dos fracos que precisam de um Salvador e precisam urgentemente. A fé não é o orgulho dos fortes. Porque ninguém se levanta para dizer que tem mais fé do que alguém, que a minha fé é maior do que a de alguém. Mas a fé é o grito dos fracos na direção de Cristo, porque reconhecem que precisam dele. E eu não sei se você teve a oportunidade, prestou bem atenção em Mateus capítulo 9, especialmente no versículo 27, quando a palavra de Deus diz a maneira como os cegos se dirigiram a Jesus. E se você não prestou atenção naquela hora, preste atenção agora. Os dois cegos se dirigiram a Jesus de que forma, meus irmãos? Gritando. Porque a fé é o grito dos fracos que precisam de um Salvador. Os cegos gritavam diante de Jesus: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de nós. Tem compaixão de nós, filho de Davi. Ninguém que grita, grita calmamente. Ninguém que grita, grita como se pudesse esperar a sua vez na fila. Ninguém que grita, grita como se estivesse calmo, tranquilo, sereno. Aquele que grita, grita no desespero, grita na angústia, grita no sufoco, grita no clamor. E aquele que grita a Jesus, grita com toda a sua alma, dizendo: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de nós. Talvez alguns de vocês agora gostariam muito de gritar isso. Talvez a gente pudesse parar o culto por um momento e dizer assim: todo aquele que quiser dar esse grito, pode dar agora. Nós ficaríamos surpresos de ver quantas pessoas aqui dariam esse grito, porque estão precisando do socorro de Jesus, porque a fé é o grito dos fracos que precisam de um Salvador. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão da minha casa. Jesus, filho de Davi, tem compaixão dos meus filhos e netos. Jesus, filho de Davi, tem compaixão da minha saúde. Jesus, filho de Davi, tem compaixão da minha vida profissional. Jesus, filho de Davi, tem compaixão da minha vida financeira. Jesus, filho de Davi, tem compaixão da minha vida espiritual. Ah, que vontade de gritar a Jesus: Filho de Davi, por favor, tem compaixão de mim. É urgente, Jesus. Eu preciso do Salvador. E é sem detensas, e sem vergonhas, e sem dedos, e sem receios, que esses dois cegos procuram Jesus assim. Numa condição completamente desfavorável, numa condição completamente de opressão, numa condição completamente de esquecimento social, onde a voz desses homens não era ouvida por ninguém. Mas o grito deles é ouvido por Jesus. E olha que Jesus vinha de uma agenda bem atarefada, viu, gente? Você vai dizer assim: pastor, os dias modernos são assim mesmo, é difícil, a gente corre bastante, tem bastante coisa para fazer, minha agenda está lotada, já estou até aqui pensando no tanto de compromisso que eu tenho que fazer amanhã. Mateus, nos capítulos 8 e 9, descreve um momento de Jesus entre o final do Sermão do Monte,
capítulos 5 a 7 do Evangelho de Mateus, e o chamado dos discípulos, Evangelho de Mateus, capítulo 10. Ok? Então nós temos o capítulo 8 e o capítulo 9 no meio, depois do Sermão do Monte e antes do chamado dos discípulos. Jesus simplesmente cura um leproso, cura o servo do centurião, cura a sogra de Pedro, acalma uma tempestade, expulsa o demônio dos endemoniados, cura um paralítico, estanca o sangue da mulher hemorrágica e ainda ressuscita a filha de Jairo. No meio de tantas coisas. Tudo isso para mostrar que quando os fracos gritam pela fé, porque precisam de um Salvador, Jesus está plenamente pronto para responder com compaixão. Porque Jesus não se impressiona com o grito dos fracos, mas Jesus se impressiona com a fé dos fracos. Porque existem alguns momentos da nossa vida, meus irmãos, que nem forças para gritar a gente tem. Eu queria até gritar, pastor, mas eu não tenho forças nem para isso. Mas fica tranquilo, porque mais do que o seu grito, Jesus vê a tua fé. E Ele derrama compaixão sobre você, como derramou sobre a vida de tanta gente, e como derramou também sobre a vida daqueles cegos. Jesus voltou-se para eles e lhes disse: que se faça conforme a fé que vocês têm. E a palavra de Deus diz que os olhos daqueles homens se abriram. Glorificado seja o nome do Senhor por isso. Clame a Deus hoje à noite. Grite a Deus hoje à noite. Tenha fé em Deus hoje à noite. Porque eu creio que o Senhor nos reuniu aqui, porque Ele tem olhos que Ele quer abrir aqui hoje à noite. E Jesus abre os olhos, tocando-lhes. Senhor Jesus, toca os meus olhos e me faz ver. Você pode orar comigo assim? Repita, por favor. Senhor Jesus, toca os meus olhos e me faz ver. Ele pode fazer isso, gente. Tenha fé sempre. Sempre com fé. Porque se sem fé as coisas se tornam impossíveis, quando você crê em Deus, todas as coisas se tornam possíveis, porque não haverá impossíveis para o Senhor em todas as suas promessas. Não é isso que o Evangelho diz? E olha que o que está em questão aí era o nascimento ou a gravidez de uma moça que era virgem. E o relato do Evangelho é: não haverá impossíveis para Deus em tudo aquilo que Ele prometeu. Se Ele prometeu, acontece. Se Ele toca os nossos olhos se abrem. Então qual que deve ser a nossa postura? Eu diria que a mesma postura que os cegos tiveram. Em primeiro, clame ao Senhor com toda a força, clame ao Senhor com toda a fé, clame ao Senhor com o coração quebrantado, clame ao Senhor entre lágrimas, clame ao Senhor com a sua alma derramada, clame ao Senhor, se necessário, grite ao Senhor, busque ao Senhor, clame ao Senhor, espere no Senhor, de todo o seu coração, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com toda a sua alma. Tem muitos discípulos de Jesus querendo ver grandes milagres de Deus na sua vida, mas nunca se derramaram sinceramente diante do trono da graça de Deus. Muita gente querendo ver muitas transformações acontecendo, transformações pelas quais nunca oraram. Ah, Jesus, tem compaixão de nós, tão incoerentes assim, de esperar por coisas que a gente nunca derramou diante de Deus, nunca chorou. A gente quer tanto, eu quero tanto, mas eu quero tanto, pastor, é o que eu mais quero, é o que eu mais desejo na minha vida. Nunca se derramou diante de Deus por isso, nunca dobrou o joelho por essa causa, nunca se quebrantou diante do Senhor. Mas clame a Deus com toda a fé do seu coração. Porque aqueles homens assim fizeram, clamaram e gritaram ao Senhor: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de nós. Jesus manifestou a sua compaixão. Há um vídeo que circula por aí, eu tomei conhecimento, o Milton mandou lá no grupo do conselho para nós, de um testemunho da mãe, um testemunho já antigo, da mãe daquele ator Paulo Gustavo.
Um testemunho que ela dá na televisão. E ela começa a falar que ela tinha uma amiga, uma vizinha, alguém, que a convidou para conhecer uma igreja. E era uma igreja presbiteriana, lá em Niterói. E a mãe do ator Paulo Gustavo foi muitos anos lá na igreja presbiteriana em Niterói, no pastorado do pastor Antônio Elias, que talvez alguns de vocês já conheceram, já ouviram falar, e depois no pastorado do Theo Elias, que é o filho do pastor Antônio Elias. E ela conta que ela participava de um grupo de oração, de um grupo que se reunia numa casa. E ali ela derramava também as suas lutas, as suas queixas, as suas dificuldades, os seus clamores a Deus. E uma vez ela disse que o pastor Elias disse para ela assim: olha fulana, esqueci o nome dela agora, olha fulana, quando você estiver passando por grandes dificuldades, disca 00. Ela disse assim: 00? Mas como assim? Falou: 00. Disca 00. E ela não entendeu. E imediatamente eles passaram a orar. E todos dobraram os joelhos naquela casa para orar. Marca registrada do pastor Antônio Elias, né? Oração. Todo mundo se ajoelhou para orar. Quando terminou, todo mundo ficou de pé. E ela não resistiu. Foi até o pastor e falou: pastor, eu não posso dormir essa noite com essa dúvida. O que é esse tal de 00? E ele disse a ela assim: olhe no seu joelho. E no seu joelho tinha 2 bolinhas. Ele falou: 0, 0. Quando você estiver passando por aflições e por dificuldades, diz que 00. Muita gente esperando tudo de Deus. Pouca gente no 00. Clame com toda a fé do seu coração, porque Jesus está perto de você. Segundo, supere as adversidades que surgirão nesse tempo. E supere inclusive a espera. Aqui nós temos 2 conceitos bem importantes para a nossa vida, quando a gente está passando por esses momentos em que a nossa vontade é gritar e clamar pela compaixão de Jesus. Primeiro, a sensação que a gente tem de que quando a gente se levanta para buscar Deus, todo mundo vai ajudar a empurrar a gente para frente. Mas é o contrário, gente. Quando a gente se levanta com um propósito firme diante do Senhor, tem muita gente que quer empurrar a gente para trás. Eles não querem seguir a Jesus e não querem que a gente siga também. Os discípulos assumiram esse papel, por exemplo, quando os pais ou responsáveis estavam levando as crianças para Jesus abençoar. Vocês lembram disso? Jesus repreendeu os discípulos e disse para eles: não é assim que faz. Deixem os pequeninos virem a mim. Supere as dificuldades. Tem muita coisa tentando levar você para trás. Mas o caminho que Jesus quer para você é para frente. Então supera. Obstáculo. E obstáculo existe para ser superado. E a superação vem pela força de Jesus. Mas há também, meus irmãos, a tão famigerada espera. E quando o assunto é espera, a coisa complica. Você senta diante de uma sala, num consultório médico, e ele diz para você assim: o que você tem é sério, é grave, você precisa fazer um exame, marque o exame e volte aqui com o exame. Você sai dali preocupado e liga para marcar o exame. Para quando aquele exame é marcado? Para 40 dias. E aí você fica de um lado, o médico dizendo é urgente, é grave, e do outro, alguém dizendo para você: daqui 40 dias você faz. 40 dias se você tiver um plano médico, senão uma espera pode chegar a 2 anos. E aí você fala assim: como que eu faço? Como é que eu concilio isso tudo? Na verdade, a gente não gosta de esperar nada, né, gente? Começa a cronometrar as esperas simples do dia a dia. Você vai descobrir que são segundos, mas que para você parecem uma eternidade. Jesus está no caminho, os cegos se aproximam dele, clamam, gritam de todo o coração: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de nós. Jesus os cura. Jesus os cura no caminho. O texto continua no versículo 28 dizendo: quando Jesus entrou em casa. Que casa era essa? Dele, de alguém, de Pedro? Sei lá, o menos importante agora.
Mas Jesus não os curou no caminho, Jesus os curou na casa. Teve um tempo, esse tempo pode ter sido pequeno, mas teve um tempo, teve uma espera, que aqueles homens tiveram que esperar. Porque Deus tem um tempo para todas as coisas. Deus tem uma hora para todas as coisas. Deus sabe o tempo certo de todas as coisas. Tem uma espera, e lidar com a espera é difícil. Então o convite do Evangelho é para você fazer igual os cegos. Tenha paciência, espera, continua orando, continua superando, continua vencendo as adversidades. Aguarde, porque Jesus não se esqueceu de você. Ele ama você, Ele tem compaixão pela sua vida. Ele vai se manifestar, Ele vai agir. Mas tem o tempo de Deus, tem o tempo eterno, em que as portas se abrirão em nome de Jesus. Não foi no caminho, foi na casa. Mas que Jesus fez aquela obra, Ele fez. Supere as adversidades, supere a espera, porque atrás de toda a espera tem uma linda providência de Deus. Essa é a verdade. Atrás de toda a espera tem uma linda providência de Deus. Por fim, confesse para Jesus a sua real condição e demonstre para Ele a sua verdadeira fé. Jesus lhes perguntou: vocês, por acaso, creem de fato que eu posso fazer isso? Vocês creem que eu posso curá-los? Vocês creem que vocês podem passar a ver? Vocês creem? E a resposta que eles deram foi: sim, Senhor. Sim, Senhor, nós cremos. E, gente, Jesus não faz esta pergunta porque Jesus não sabia a resposta, ou porque era uma informação que ele precisava mais, ou porque ele tinha que fazer uma anamnese antes da cura. Jesus faz esta pergunta porque simplesmente ele queria ouvir a confissão daqueles homens que eles queriam mesmo. Não tem essa história de que o Senhor sabe que eu creio. A gente precisa dizer todo dia: Senhor, eu creio, eu tenho fé, eu sei que o Senhor é poderoso para realizar. Quem estava aqui de manhã, todo dia a gente tem que dizer: meu nome é Jacó. Todo dia a gente tem que confessar. Todo dia a gente tem que dizer. Todo dia a gente tem que lembrar quem nós somos. Porque quando nós lembramos quem nós somos, nós nos lembramos também quem é o nosso Deus e o que Ele é poderoso para fazer. Então hoje à noite nós viemos aqui para aprender mais e compartilhar sobre a fé. Fator indispensável se nós de fato desejamos agradar a Deus. Agora vejam o que a Bíblia diz há tanto tempo, meus irmãos. Num tempo de um ateísmo até engraçado que a gente vive na sociedade hoje, né? Ateus que dizem até graças a Deus para as coisas. Mas o texto fala que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Tem pessoas aqui hoje à noite que não creem que Deus existe. Ah, não tem, porque senão a gente não viria para uma igreja. Não. Estou perguntando de verdade. Você está aqui talvez domingo a domingo. Mas eu pergunto: você crê mesmo que Deus existe? Porque se Deus existe, a tua vida vai mudar. E Ele existe, porque um dia Ele mudou a minha. Mas mudou mesmo. Que bom. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Mas tem uma informação tão bonita no final desse versículo, não tem? Qual é? Ele recompensa aqueles que o buscam. Quer dizer, Ele faz tudo por nós e ainda Ele dá uma recompensa. Glória a Deus pelo Evangelho. Foi Ele que pagou o preço, foi Ele que morreu na cruz, e ainda Ele dá uma recompensa para aqueles que o buscam. Pois é o que a palavra está dizendo. Aí a gente volta para Mateus capítulo 9 e se depara justamente com o que na vida dos cegos? A recompensa daqueles que buscam, daqueles que se aproximaram porque creem que Deus existe. E que por conta da fé que tiveram, agradaram a Deus de todo o seu coração. Cuidado. Existe uma fé fingida que só quer escapar do inferno e não tem o menor desejo por Cristo.
essa fé não salva. Cuidado. Tem gente buscando a fé simplesmente para ir bem na prova, para arrumar emprego, para ganhar mais, para conseguir namorada, para ter filho, para sei lá o quê. O mesmo John Piper nos faz lembrar que esta fé que só quer fazer a gente escapar do inferno, a fé circunstancial, ela não tem o menor desejo por Cristo. E, consequentemente, se não tem desejo por Cristo, ela não salva. Fé mesmo, uma vida de fé, é uma exploração diária, de constantes e incontáveis caminhos, nos quais a graça e o amor de Deus são experimentados na nossa vida. Tem uma boa maneira de você definir fé para os seus amigos. Fé é a maneira como eu reconheço na minha vida que Deus está vivo todos os dias. Porque Ele interage comigo, Ele fala comigo. E antes que eu clame a Ele para que Ele tenha misericórdia de mim, Ele já sabe e conhece exatamente aquilo que eu preciso. Não se engane, nem se iluda. Sem fé é impossível. Mas com fé em Jesus, tudo é possível. Amém, meus queridos? Quero convidar você para cantar uma canção sobre a fé. Mas é uma canção antiga, hein? Quem aí conhece a canção que a gente vai cantar agora? Ela é antiga. Ela diz assim: cada vez que a minha fé é provada, cada vez que a nossa fé é provada, é uma oportunidade que a gente tem de crescer. As montanhas, os vales, os desertos, os mares, tudo que se levanta diante de mim, eu posso superar a espera e posso superar as circunstâncias, se a minha fé estiver firmada em Jesus e a minha caminhada vai rompendo em fé. Lembra dessa canção? Tem pelo menos uns 30 anos, não tem não? Quem é novo aí não vai conhecer, mas é fácil de aprender. Então vamos ficar em pé? Vamos celebrar a fé? Vamos viver rompendo a fé em nome de Jesus. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti.
talvez a oração que aqueles cegos fizeram aquele dia, talvez seja a mesma oração que eu e você temos a fazer hoje à noite. Então vou pedir apenas para você completá-la aí no seu coração. Quando eles disseram assim: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Pelo quê? Como que você completaria essa oração? Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim por isso. Tenha compaixão do meu filho, do meu marido, da minha esposa, da minha saúde, da minha vida, da minha fé. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Você tem algum motivo para completar esta oração? Então eu queria convidar você para vir completá-la aqui, no altar do Senhor, para nós orarmos por você. Queria convidar você a sair do seu lugar, para vir aqui até o altar do Senhor, seja qual for o motivo que te traz. Mas que você venha com o coração aberto, como os cegos tiveram naquele dia para buscar a Jesus. Eles tiveram que esperar. Mas quando Jesus viu a fé no coração daqueles homens, Jesus tocou os olhos deles e eles foram curados. O mesmo Jesus está aqui hoje à noite. E talvez esse seja o tempo. E eu tenho certeza que se Ele encontrar fé no nosso coração aqui hoje à noite, Ele vai tocar os nossos olhos e vai fazer com que a gente veja de novo. Há alguém que gostaria de vir aqui orar com a gente nesse sentido? Saia do seu lugar e venha, vamos colocar isso diante do Senhor. Pastor Rômulo, Pastor Guilherme vão estar aqui para dar um abraço em você, para te receber aqui, para pôr a mão no seu ombro, para trazer uma palavra de encorajamento para você. Venham mesmo, vamos colocar diante do Senhor. O Pastor Rômulo, Pastor Guilherme estão aqui, Vamos colocar isso diante do Senhor em oração. Pode dar um abraço aí no povo, viu? Pôr a mão no ombro deles, dar uma palavra de encorajamento. Talvez Deus colocou no coração do pastor Guilherme, do pastor Rômulo, uma palavra para você agora à noite. Então, ouça, receba essa palavra, acolha essa palavra mesmo no nome do Senhor Jesus. Vou chamar o Gui Calado aqui também para vir orar pelas pessoas, pôr a mão no ombro das pessoas. Feche os seus olhos, meus irmãos. Busque a Deus de todo o seu coração. Diga: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Clame, grite, suplique. Porque hoje Jesus está aqui. E vendo a fé no seu coração, hoje à noite Jesus pode tocar os seus olhos. E você pode voltar a ver. Porque Ele te ama. Ele se compadece de você, Ele se importa com a sua vida. Mas olha, é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele exista, viu, gente? E Ele recompensa todos aqueles que o buscam. A tua busca não será em vão, porque o Senhor Jesus te recompensará. Tem aqui hoje, alguém aqui hoje à noite que não crê em Deus, mas gostaria de hoje à noite crer? Tem alguém aqui hoje à noite que veio aqui para conhecer, para ouvir essa palavra, ou está vindo aqui há anos, mas que ainda não crê em Deus, que ainda não vive pela fé? É necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. E eu creio que Deus preparou para hoje à noite a libertação da incredulidade para a fé nos corações. Talvez você deixou a fé esfriar no seu coração. Hoje à noite Deus quer reacender a fé no seu coração, para fazer do incrédulo um crente em Jesus. Se falar que Ele faz o cego ver, Ele crê mesmo que faz. Então vamos pedir isso a Deus, gente. Que hoje à noite Jesus pode tocar seus olhos. Jesus pode tocar seus filhos. Jesus pode tocar sua casa. Jesus pode tocar o teu coração e trazer a você a visão novamente. Senhor Jesus, nós queremos te louvar e te agradecer, Pai, porque Tu és o nosso Deus. É o Senhor quem tem compaixão de nós. É o Senhor quem nos ama, quem nos socorre, quem nos busca.
Ó Deus querido, é necessário que todo aquele que se aproxima do Senhor creia que o Senhor exista, creia que o Senhor é poderoso. E nós queremos reafirmar nesta noite: sim, Senhor, nós cremos em Ti, Senhor. Nós cremos no Teu poder, Jesus. Nós queremos Te agradar, ó Pai, e queremos começar Te agradando com a nossa fé. Ó Deus dos exércitos, toca os olhos dos meus irmãos aqui hoje à noite. Toca o corpo dos meus irmãos aqui hoje à noite. Toca as emoções dos meus irmãos aqui hoje à noite. Toca a fé no coração dos meus irmãos. E faz, ó Deus, aquele que não enxerga, faz com que passe a ver nesta noite, em nome de Jesus. Se há alguém aqui, ó Deus, acorrentado pela incredulidade, liberta, Senhor, hoje à noite. Traz fé, Senhor. Traz fé ao coração do incrédulo. Faz do incrédulo um crente em Jesus. Ó Deus querido, faz, ó Pai querido, daquele que a fé esfriou, daquele, ó Deus, que deixou de crer, daquele, ó Deus querido, que duvida do Teu poder, daquele, ó Pai, que já desanimou de tanto orar e não ver ainda uma ação do Senhor aos seus olhos. Ó Deus, reaviva, reacende, vivifica a fé no coração do povo, Senhor. Faz da igreja do Calvário uma igreja crente, Deus. Faz desses presbíteros crentes. Faz dos diáconos crentes. Faz desses pastores crentes em Jesus. Faz desses homens e mulheres crentes. Faz essas crianças, Pai, crianças crentes. Nós queremos ser uma igreja crente, Jesus, que crê que o Senhor é poderoso para fazer no Teu tempo. Mas quando o Senhor toca, não há cegueira que resista. Quando o Senhor toca, não há mal que sobreviva. Quando o Senhor toca, tudo é possível. Por isso, ó Deus, vê a fé no coração dos meus irmãos nesta noite. E faz sobre eles, ó Deus, muito mais do que segundo a sua fé, mas faz também segundo a sua compaixão, Deus. Porque em muitos momentos da nossa vida a gente não tem força nem para gritar, nem para ter fé. E aí nós contamos unicamente com a Tua compaixão. Por isso, Deus, derrama a Tua bênção sobre a igreja reunida aqui nesta noite. E nos dê uma semana de muitas bênçãos e vitórias e paz. Obrigado, Pai, por esse final de semana de encontro com o Senhor. Desde ontem à noite, os jovens reunidos aqui, hoje de manhã, na escola, as crianças, os cultos, a comunhão, o café, tudo que aconteceu aqui nesse final de semana. Nós Te glorificamos, ó Pai, e pedimos ao Senhor, continua edificando a Tua obra nesse lugar. Abençoa a Tua igreja nesse lugar. E agora, povo de Deus, irmãos e irmãs, que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor insondável de Deus, o nosso eterno e poderoso Pai, que a comunhão e a consolação do Santo Espírito repousem sobre vós, e sobre vós permaneçam, irmãos e irmãs, desde agora e pelos séculos dos séculos. Amém, amém e amém, Senhor Jesus. Glória a Deus por isso. Vocês podem se assentar antes da gente se despedir, antes da gente dar um abraço uns nos outros. Eu quero dizer algumas coisas importantes para você, então se assente, por favor. Quero primeiro agradecer ao pessoal que está conosco na transmissão ao vivo. Que Deus abençoe muito a sua vida, a sua família nessa semana, viu? Obrigado por estar aí com a gente. E agradecer a você que está com a gente aqui hoje à noite. Talvez tenham pessoas aqui pela primeira vez hoje. Não vou perguntar aqui, mas se você está pela primeira vez, está vendo ali, ó, lá onde está a Jaque, a Neia, isso, onde está aquele lugar bonito, lá cheio de plantas, é a nossa turma do Espaço Acolher. Viu? Então você vai ali e você vai ganhar um presente da nossa igreja, você que é visitante pela primeira vez, tá bom, queridos? Calvário Social continua firme e forte, lá com acho que é a Tati que está lá hoje, né? Tati está lá. Você quer doar agasalho, quer doar roupa de frio, principalmente roupa masculina, ou quer participar com a contribuição mensal doando um alimento, procura a Tati, ela vai te orientar, vai tirar suas dúvidas sobre isso. Quer fazer um curso de especialização em teologia? Está para começar, hein, gente? Primeiro final de semana de agosto. Fazer pós-graduação em teologia aqui na sua igreja. Vai ser uma bênção. Pega esse QR Code aí para mais informações. Vem um tempo maravilhoso aí de estudo teológico pela frente. Hoje é o prazo final, hein? Se você não deu o nome para feijoada, tem que ser hoje. Domingo que vem tem feijoada. Meio-dia aqui na igreja, 12:30, né? Está ali no horário. Ó, o nosso pessoal da equipe dos casais. Está ali o Martins, a Tânia, o Daniel. Eles é que vão inscrever você para a feijoada e encerram as inscrições hoje. E olha só, essa semana, infelizmente,
2 casais desistiram do encontro de casais. Então temos 2 vagas. Na verdade, temos uma só, que uma que de manhã já preencheu. Será que essa vaga não abriu para você, não? Fiquei pensando, para quem será que Deus preparou essa vaga? Talvez seja um casal que está aqui hoje à noite. Então procura também o Martins e a Tânia, que tem uma vaga lá. Ó, o último domingo que nós vamos falar isso aqui, tá? Agora todo mundo já acostumou, né? Então você lembra. Domingo de manhã você chega às 8 horas, tem um café. Lá por 10 para as 9 a gente recolhe o café, porque às 9 começa a escola discipuladora. 10h30 tem o culto, 19 horas tem o culto da noite. Sábado tem a programação de jovens, arena. Daqui a pouco, em agosto, volta o Nitro, volta o Teens, Calvário Kids na quarta-feira. A igreja retomando aí pós-recesso de férias e pós essas mudanças, né, tão grandes que nós passamos nesses últimos meses. A propósito, hoje, 4º domingo de julho, na Igreja Presbiteriana do Brasil, se comemora o Dia do Adolescente Presbiteriano, né? Louvamos a Deus pelos adolescentes da nossa igreja, pelo Nitro, pelo Teens, que bênção que eles são aqui na nossa comunidade. E para terminar, só lembrar você desse compromisso tão importante que todos nós temos enquanto membros da igreja, com a contribuição dos dízimos, a fidelidade a Deus, a generosidade com as ofertas. Meus irmãos, os desafios que nós temos aqui no Espaço Calvário são muitos, são grandiosos, mas é contando com a participação de cada um dos irmãos, é que pela fé nós venceremos todos os desafios, meus irmãos. Então, tem aí um envelopinho no seu banco, essa arte tem nas redes sociais. Se você não pôde contribuir hoje à noite, durante essa semana, separa um tempinho para você contribuir, seja com o dízimo lá em cima, ou no Pix abaixo do Espaço Calvário, que é um valor todo destinado para as obras que acontecem nesse espaço maravilhoso que Deus preparou para nós. Olha só, chegaram informações aqui sobre o velório do reverendo Mateus Benevenuto, tá bom? Diz aqui que vai ser na Igreja Presbiteriana de Sorocaba, que fica na rua Santa Clara 145, no centro, amanhã, dia 24, a partir das 9 da manhã e às 15 horas, haverá um culto em ação de graças a Deus pela vida e pelo ministério do reverendo Mateus, ok? Então, velório na Igreja Presbiteriana de Sorocaba, rua Santa Clara, amanhã, a partir das 9 e às 15 horas, um culto de ação de graças a Deus pela vida do seu servo, tá bom? Lembrem-se de orar por esse motivo também, hoje e durante essa semana. Vamos ficar em pé mais uma vez? Vamos dar um abraço nos que estão à nossa volta? Boa semana, viu? Deus abençoe em nome de Jesus.